quando a gente fala em produção hoje, o grande dominador do mercado é a China. Então, a China é o maior produtor, maior consumidor, maior importador de amendoim. Os americanos também têm uma área significativa e tem um mercado interessante, a Argentina também. O Brasil tem crescido nos últimos anos, né? Nós estamos hoje entre os maiores exportadores, mas temos um potencial de crescimento muito grande ainda. A estatística do amendoim, falar o número exato de área, é sempre difícil, né? Porque a gente não tem esse número exato, mas estima-se que nessa última safra cultivou entre 350 e 380 mil hectares de amendoim no Brasil. Quando a gente pensa lá em 2015, nós tínhamos 150, né? Então, houve um grande crescimento nos últimos anos. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o oferecimento da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas ligadas ao agro, precursoras de inovações tecnológicas ao lado do produtor, sempre fazendo ele produzir mais e de forma mais sustentável. E hoje nós trazemos de volta aqui um papo com uma cultura muito interessante que tem ganhado cada vez mais interesse e os produtores estão investindo nela, que é a cultura do amendoim. Nós vamos falar do manejo da cultura do amendoim. E para falar sobre isso, eu trago aqui o professor Carlos Felipe Cordeiro, que está lá na UnoOeste hoje, já passou pela FCA, saudosa FCA, estava te contando antes de começar o bate-papo, que sexta-feira, dia 6 e 7/8, eu estive lá no 8º curso de plantabilidade com o pessoal do GPD, e como é bom ver a FCA bonita, como sempre, e retornar à nossa casa, né? Carlão, vou te chamar assim, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, é um prazer ter você aqui, e como é legal, né? Como o agro nos mostra que tá todo mundo ligado, tá todo mundo unido, em uma rápida conversa aqui, vários amigos em comum, e é porque a gente faz isso com gosto, né, Carlos? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Com certeza. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também sou ouvinte do podcast e agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco da nossa experiência com a cultura do amendoim. E legal que você contou, né, que fez o doutorado com o grande professor doutor Ciro Rosolém, um cara fantástico, tem muita experiência dele aí dispersa pelo Brasil, né, sendo aplicada. E você falou, eu falei, poxa, o Ciro trabalhou bastante com algodão, né, tem um capítulo do livro de algodão aqui no Cerrado. Você falou, eu convenci ele a trabalhar com amendoim. E o amendoim é uma cultura que a gente pode dizer, não vou dizer que é exótico, mas ele tem um hábito de desenvolvimento e uma técnica muito específica. E sabe o que é legal, Carlos? Que durante a graduação, né, com os professores lá da FCA, eu tive a oportunidade de visitar a MIAC, Máquina de Implementos Agrícolas de Colombo. É Colombo, se eu não me engano? Exato, né? Colombo, e visitei toda a parte de ferramentaria, de construção, e é muito legal. O método de colheita influencia muito. Mas antes de falar da cultura propriamente dita, nos conta um pouquinho aí o que te levou a fazer a agronomia, o que te levou a ir para a pós-graduação, o que te incentivou a ser professor, que hoje é um desafio grande, e trabalhar, né, com a parte de fisiologia, fenologia de grandes culturas, que é um desafio grande, né, Carlos? Sim, com certeza. Então, eu sou natural aqui do interior paulista, né? Então, minha família tem uma pequena propriedade ali no município de Rancharia. Então, até meus 14 anos, eu vivi no sítio, na zona rural. Depois, ingressei no colégio agrícola, fiz técnico agropecuária e sempre tinha o sonho de cursar agronomia. Então, aí teve um período que eu trabalhei numa cooperativa também, antes de ingressar na universidade. E em 2015, eu vim cursar agronomia aqui na UnoOeste, né, onde eu sou docente atualmente. E iniciei lá em 2015 alguns projetos com soja, né? Então, o Fábio Escher começou me orientando com soja, trabalhei durante toda a graduação com a cultura da soja, né? Alguns trabalhos com
inoculação, adubação nitrogenada em áreas de solos arenosos, e ele já despertou interesse pela pesquisa, né? Por estar na frente, né, desenvolvendo conhecimento científico. No final da graduação, eu fui para a Argentina, fiquei lá 6 meses trabalhando com fisiologia de algodão, migrei, né, para a segunda cultura, e quando eu volto da Argentina, já tinha um projeto aprovado na FAPESP para trabalhar com sistemas de produção do algodão, só que também, ao mesmo tempo, surgiu uma demanda, né, com o amendoim. O amendoim estava numa crescente aqui no interior de São Paulo, migrando de Jabuticabal, Ribeirão, para o oeste de São Paulo, então a área estava crescendo, e surgiu essa oportunidade de começar a trabalhar com amendoim. Então, eu continuei a dissertação com algodão, fizemos os trabalhos, mas associado sempre aos estudos com amendoim. Então, eu finalizei o mestrado e fui conversar com o professor Ciro em Botucatu, né? Então, quando eu cheguei lá, ele falou, vamos trabalhar com algodão, né? Eu falei, professor, eu gostaria de trabalhar com amendoim. Daí ele contou toda a história, que eu tinha até orientado, né, no início de carreira, o Caires, que hoje é uma referência em correção do solo, foi a dissertação e a tese dele com amendoim. Então, desenhamos um projeto e iniciamos os trabalhos lá na FCA. Depois também tive uma passagem nos Estados Unidos, fiquei um período de 1 ano lá trabalhando com nutrição de amendoim. E quando eu retornei ao Brasil, iniciei aqui na UNOeste como professor, né, das culturas agrícolas, especialmente amendoim, e também na área de fertilidade do solo e manejo de adubos. Que legal, Carlos. E você passou lá pela Purdue University, então. Conta um pouquinho mais dessa história para nós. E amendoim lá nos Estados Unidos, como que é a visão dessa cultura lá? Existe ou você foi fazer algum trabalho? Quando surgiu a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, né, que a gente aprovou um projeto na FAPESP, o Ciro recomendou, né, que era uma boa opção ir para a Purdue, uma universidade de referência, e lá eu trabalhei 1 ano com o professor Chad Payne, né, que é uma referência em manejo de fósforo. Então, nós fizemos alguns experimentos com a vegetação. A universidade fica ali no Corn Belt, né, no meio oeste americano. Ali o cultivo de amendoim é bem menor, né, praticamente não tem, ali o foco é milho e soja. E a grande parte do amendoim está no sul, né, dos Estados Unidos, ali na Geórgia, na Flórida. E um sistema de produção um pouco diferente do nosso, né? As principais diferenças do sistema de produção deles com o nosso. Então, grande parte de rotação com algodão. Então, o produtor em 1 ano planta algodão e no outro amendoim. Mais de 50% das áreas irrigadas. E o ponto principal é que o ciclo do amendoim, devido ao menor acúmulo de graus dias, é maior, né? Então, você tem um ciclo do amendoim lá em torno de 160 dias. Quanto no nosso caso aqui, as cultivares precoces, nós temos um ciclo de 120 dias. Né? E o amendoim está em áreas de alta fertilidade, né? Rotação com algodão, apesar de ser solos arenosos, mas com manejo de tubação eficiente. Né? E, Carlos, essa estratégia do amendoim como rotação, quais são as características? Quando eu digo que é uma planta que tem uma estratégia de produção diferente, o solo tem que ser específico, porque você precisa tirar a vagem do solo sem danificar ela. A gente tem um problema de aflotoxina, que inclusive criou-se aqui no Brasil uma fundação, um órgão para regulamentar, né, esse processo de secagem. Mas a estratégia do amendoim como uma planta que casa no sistema de produção, seja como uma reforma de cana, como uma planta de rotação em culturas como soja e milho, ela é bem específica. E o interessante é que a rentabilidade da cultura é alta, mas exige conhecimento e um manejo específico, né? Exatamente. Então, assim, as vantagens da rotação de culturas com amendoim são várias, mas se a gente pudesse mencionar pelo menos 3, né, quais seriam as principais? O primeiro é que nós temos a fixação biológica de nitrogênio. Né? Então, uma lavoura de alta produtividade de amendoim, que a gente está falando em torno de 5.000 quilos por hectare de amendoim casca, ela fixa, né, absorve em torno de 300 quilos de nitrogênio, né, a absorção total da planta. E cerca de 200 quilos é exportado pela colheita das vagens, né? E você tem um retorno para o solo em torno de 100 quilos por hectare de N. É uma adubação verde. E ainda, né, esse normalmente é o primeiro slide que eu uso nas aulas de amendoim para os alunos. O amendoim é nativo da América do Sul. Né? Então, naturalmente no solo se tem as bactérias fixadoras de nitrogênio.
Então, quando a gente compara com soja, por exemplo, né, que é nativo lá da Ásia, quando eu pego uma área de primeiro ano, pós-pasto, né, que foi meu trabalho lá da iniciação científica, e semeio sem inoculante, eu não tenho produção de soja, né? Não tenho crescimento, porque você não tem fixação. O amendoim, diferente da soja, tem. Então, mesmo nessas áreas, no primeiro ano, eu consigo ter uma alta eficiência da fixação biológica de nitrogênio. E desde que eu faça a correção do solo de forma adequada, para levar o pH na faixa ótima, né? Forneça os nutrientes de forma equilibrada, eu vou deixar no sistema em torno de 100 kg de N, né? Seja para a cultura sucessora, no caso dos americanos, o algodoeiro, no caso nosso, cana, pastagem, e não aplico N mineral no amendoim. Tá? Então, é uma cultura que a gente não aplica N mineral e tem essa vantagem. O segundo ponto, e que explica por que o amendoim hoje está iniciando no Mato Grosso de forma até rápida, é que é uma planta que tem tolerância a nematóides e baixo fator de multiplicação. Então, imagine um cenário que eu tenho rotação, né, no Mato Grosso, soja, algodão, um solo textura arenosa, textura média, que a população de nematóides se elevou muito, o amendoim é uma opção para você ter uma rentabilidade, como você disse, uma cultura rentável, e ainda reduzir a população de nematóides nesses ambientes. E o terceiro ponto, que inclusive foi alvo da nossa tese, da minha tese de doutorado, é que é uma planta que tem alta eficiência no uso de alguns nutrientes, né? Inclusive fósforo. Então, as cultivares de amendoim têm um sistema radicular robusto e conseguem ter uma eficiência maior na utilização de fósforo. Então, você imagine, nesses solos que eu tenho alta taxa de absorção, né, que o professor Pavinato lá da Exalc tem chamado de legado do fósforo, né, que é o P residual, a gente observou que alguns cultivares conseguem aproveitar parte desse fósforo. Eu acho que eu não vou tirar toda a adubação fosfatada, mas eu consigo trabalhar com doses moderadas, obter alta produtividade e melhorar a eficiência do fósforo no sistema de produção. Então, isso explica por que o amendoim tem indo bem nesses ambientes. Que bacana. Uma das coisas que eu falei no começo do amendoim ser exótico, eu falei exótico por ser uma planta que tem uma estrutura, né, de crescimento e desenvolvimento. Você acabou de nos dizer que ele é nativo da América do Sul, então o centro de origem dele é daqui, é uma planta que está adaptada principalmente nessa questão da fixação biológica de nitrogênio. E tem algumas características agronômicas, fisiológicas também interessantes. Extrair fósforo, isso é algo que é muito requerido hoje, principalmente nos solos do cerrado, né? Existem muitos trabalhos com solubilizadores de fósforo. Quando você tem uma planta que faz isso, ela já prepara o ambiente. Tolerância e redução à multiplicação de nematóides, nem precisa dizer, né? E te deixar um residual de 100 quilos por hectare de nitrogênio, então aí vem a palavra sustentabilidade, né, Carlos? É isso que faz a planta do amendoim ser sustentável para o produtor por trazer rentabilidade. Agora, produzir não é fácil, né? Então, o amendoim, ele tem alguns cuidados especiais, a prática de manejo, ele precisa de algum revolvimento de solo e a colheita dele exige aí equipamentos especiais, senão você vai ter que colher na mão. Então, quais são os principais pontos para quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, de destaque ou de experiência que a pessoa precisa ter, que o produtor precisa ter? O que eu vou fazer para trazer o amendoim para o meu sistema, seja para anteceder um algodão, seja para anteceder um milho ou mesmo na reforma de uma pastagem, já que aqui no Centro-Oeste nós não temos áreas muito expressivas de cana. Então, assim, para a gente iniciar, acho que é importante contextualizar a fenologia da planta. O amendoim, nos primeiros 25, 30 dias, qual que é o objetivo da planta? É crescimento radicular e crescimento do docel. Quando a gente inicia ali em torno de 25, 30 dias, eu tenho a emissão da primeira flor. Então, a fecundação dessa flor ocorre na presença de luz. Então, logo em seguida, tem a emissão do ginóforo, que vai em direção ao solo e a estrutura reprodutiva penetra no solo. Então, a gente chama isso de geocarpismo. E aí, a partir disso, na ausência de luz e o atrito que essa vagem vai gerando com o solo, você tem crescimento da estrutura reprodutiva da vagem. Essas estruturas reprodutivas ficam na camada de 0 a 10 centímetros. Por mais que o amendoim se desenvolva no interior do solo, os frutos não têm relação nenhuma com a raiz. A raiz do amendoim vai crescer no perfil do solo, se não tiver impedimento físico e químico,
pode chegar até 1 metro de profundidade, e os frutos vão desenvolver na superfície do solo, né, na camada de 0 a 10 centímetros. Já tem um ponto importante. As plantas, de forma geral, né, soja, milho, algodão, nós temos a absorção dos nutrientes via sistema radicular, por meio das raízes e folhas. O amendoim também tem absorção de alguns nutrientes diretamente pela vagem, barra ginófilo. Então, a casca do amendoim é formada principalmente por pectato de cálcio. E devido à baixa transpiração dessa casca do fruto, né, ou legume, você tem pouca redistribuição do cálcio. Então, o cálcio que está na casca do amendoim, ele é absorvido, na grande maioria, diretamente do solo. Isso já começa a dar alguns insights para nós, né? Então, já um ponto importante, eu tenho que ter cálcio de 0 a 10, né, para eu ter uma casca bem formada. E depois, na hora que eu chegar no ponto de falar de qualidade, a gente vai ver a importância disso. Então, logo, a primeira coisa que os produtores pensam, né, os técnicos, eu tenho que preparar o solo. Porque se eu tiver um solo com palha, eu não vou conseguir ter uma penetração dos frutos, né, do ginófilo. E, na verdade, isso não é totalmente verdade. Primeiro ponto, nós não podemos ter uma compactação superficial. Mas desde que eu tenha um preparo prévio, né, eu consigo fazer semeadura na palha do amendoim. Então, isso é algo que a gente tem estudado, inclusive, nós temos um experimento aqui na universidade estudando semeadura direta de amendoim na palha, e é possível obter altas produtividades semeando na palha. Mas 2 pontos importantes, eu não posso ter uma compactação superficial, e segundo, eu tenho que ter uma correção do solo prévio. Então, qual que é o sistema que predomina hoje no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas? Mato Grosso é um pouquinho diferente. Área de reforma de cana, área de reforma de pastagem. Num cenário, né, que o fornecedor ou a usina colhe a cana e logo em seguida o produtor de amendoim semeia o amendoim, eu tenho um período curto para fazer correção do solo, né? E quando eu não faço incorporação, a reação do corretivo é um pouquinho mais lenta. Isso pode limitar a disponibilidade de cálcio para o amendoim. Então, quando a gente vai iniciar com o amendoim, eu tenho que pensar em 2 pontos. Correção do solo para fornecer cálcio e ajustar o pH na faixa ótima para eu chegar naqueles 300 quilos que a planta precisa de N, via fixação biológica. E segundo, não ter uma compactação superficial. E aí tem mais um ponto. Quando a gente vai colher esse amendoim, eu inicio ali o florescimento em torno de 25, 30 dias, vai emitindo vagem, ginóforo até os 70 dias, mais ou menos, ao cultivar precoce. E lá com 110, 120 dias, eu começo o processo de colheita. Como que eu faço essa colheita? Eu venho primeiro com equipamento, fazendo o arranquio do amendoim, que a gente chama de arrancador. Esse amendoim fica exposto ao sol 2 a 3 dias, em alguns casos até 4 dias, para reduzir a umidade, e em seguida eu venho com a recolhedora. Se eu tenho um volume de palha muito grande no momento da colheita, eu posso atrapalhar o processo de recolhimento. Então, o produtor que pensa em fazer plantio direto de amendoim, ele tem que pensar numa planta com relação CN um pouco menor, para que no momento da colheita essa palha já tenha degradado. Isso vai influenciar do tipo de solo. Quando eu vou para um solo mais argiloso, a degradação da palha é um pouquinho mais lenta. Quando eu vou para um solo mais arenoso, a degradação é um pouco mais rápida. Mas eu não posso ter muita palha no processo lá de arranquio e recolhimento. Legal. Eu fiquei com uma curiosidade aí, Carlos. Eu consigo fazer com que esse ginóforo ultrapasse uma camada de palha e consiga penetrar no solo num plantio que tenha um plantio na palha aí? Não estou dizendo na palha de cana, né? Porque a cana tem um volume muito grande. Mas aqui no Mato Grosso, a degradação inicial é grande, depois quando seca para, mas não fica uma camada de palha muito grande, é até uma dificuldade, né? Alguns colegas brincam que aqui é plantio de resto e não plantio direto, né? Você consegue, após um milho, fazer o plantio do amendoim e ele transpassar aí a camada de folhas, né? De como um pouco mais difícil. É possível isso sem danificar o ginóforo e impedir a formação dessas vagens dentro do solo? Sim, o ginófilo é uma estrutura reprodutiva que tem uma certa flexibilidade. Então, quando vai ser um problema? Quando eu tenho um volume de palha acima, por exemplo, de 20 toneladas por hectare. É que eu tenho uma camada muito espessa de palha, e isso pode ser um problema. Mas eu tenho acompanhado alguns produtores, a gente tem um projeto, né, no Paraguai, e um grupo de produtores faz amendoim em área de cana, direto, milho e aveia.
sabe? E tem obtido excelentes produtividades. Única observação, quando eu vou pós-gramínea, imagine um amendoim pós-milho ou pós-cana. Eu posso ter um crescimento inicial um pouquinho mais lento do amendoim devido à imobilização do nitrogênio, principalmente em solos mais arenosos. Mas nesse caso a gente consegue fazer um ajuste colocando um pouco de N ali na semeadura, em termos de 10 a 15 quilos por hectare. No nosso experimento que nós temos aqui na universidade, nós trabalhamos até com 7 toneladas por hectare de palha de piatã. E não houve problema. A produtividade foi boa, né, comparado ao convencional. A única observação é quando o volume é muito grande de palha. Você está dizendo aí que até 20 toneladas, isso dá uma flexibilidade muito grande, né? Para você, acima disso aí, ou é cana, ou são áreas no sul do país, que aí ele nem vai se desenvolver tão bem, com camadas aí estou falando de cevada ou de trigo muito grande, né? A umidade da palha, ela interfere mais no plantio do que no desenvolvimento, né? Se ela está mais seca ou mais úmida, ele vai conseguir passar normalmente, né? O ginófilo. Sim. A gente, inclusive, já viu, né, plantio direto, né, ou semeadura na palha do amendoim em áreas de cana, tendo sucesso ou não. Mas qual que é o ponto principal que a gente tem observado? Quando o produtor faz uma correção prévia do solo, ele tem obtido sucesso. Agora, quando o produtor, imagina uma área de cana, ficou lá 3, 4 anos nos últimos cortes, a usina ou o fornecedor não aplicou corretivos. Daí eu brinco lá com os alunos, a caixa do solo, que é a CTC, já esvaziou, porque você está exportando cálcio e magnésio todo ano com a cana e não repôs isso. Colho a cana, nessa época que nós estamos, junho, julho, às vezes até agosto, e já logo em outubro já semeio o amendoim, não fiz a correção do solo. Então, às vezes, a falta de sucesso com o plantio na palha da cana nem sempre está associada àquele volume de palha, mas a ausência da correção do solo, né? Considerando que o cálcio é o principal nutriente do amendoim. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. E vamos lá, mudando um pouquinho aqui da estratégia, nós já entendemos que é possível plantar o amendoim aí em conjunto com diferentes sistemas. Agora, o que a gente precisa de técnica? O manejo cultural é algo muito específico. E quem trabalha com trigo está bastante acostumado com trigo, soja. O amendoim ele já requer alguns processos específicos. Manejo de plantas daninhas, controle de pragas e principalmente as doenças. Hoje existem materiais mais modernos, nós brincamos, né, aqui com o Botutatu desenvolvido pelo grande professor Maurício, melhorista lá da FCA, mas como estão os materiais hoje, qual que é o desafio para o produtor na sucessão aí de um milho, de uma gramínea ou mesmo de uma soja? Tem algum entrave em termos de manejo de doenças, principalmente, pragas? É bacana que você tocou num ponto importante, né, que nós acabamos não comentando. Até 2007, o que predominava no Brasil eram os cultivares de porte ereto, né, que o produtor chama do amendoim tatu. Era um amendoim com ciclo mais precoce,
torno de 90 a 100 dias, e de porte ereto. E esse amendoim tinha baixa produtividade, em torno de 2, 3 toneladas por hectare de amendoim em casca. Tinha até um manejo que o produtor fazia a montoa, né, que era colocar o solo mais próximo da planta para o ginófilo ficar mais próximo do solo. Esse eu vi. Só que mais próximo, né, mais recentemente, começou a ser notado as cultivares tipo runner, que são as cultivares rasteiras, de alto potencial produtivo. Então, quando a gente, ali em 2015, a quantidade de cultivares de porte rasteiro já tinha aumentado muito. E essas cultivares de porte rasteiro, qual que é a vantagem dela? Primeiro, maior potencial produtivo. São materiais que têm potencial para 9 toneladas por hectare. Tem produtores colhendo de média em 1.000, 2.000 hectares, 5.000 quilos por hectare. Ô, louco. Às vezes tem talhões com 6.000 quilos por hectare, 6.500 quilos por hectare. Então, o potencial das cultivares modernas são altos. Ela tem mais uma vantagem. O grão dessas cultivares, o melhoramento genético, isso nós temos que agradecer o IAC, né, o doutor Inácio Godoy, que encabeçou isso aí, desenvolvimento dessas cultivares, que hoje é o que predomina no Brasil, e mais recentemente a Embrapa também. Tem um grão autoleito, né? Depois a gente pode discutir isso sobre qualidade do grão. Só que nós temos dificuldades. Nós estamos falando de materiais altamente produtivos, mas que têm uma menor tolerância à doença. Então, hoje nós temos 3 grupos de cultivares. Nós temos uma cultivar, chama IAC Sempre Verde, que é resistente à cercosporiose, a doença. Só que qual que é o problema? Menor potencial produtivo e não tem o grão autoleito. Então, eu não consigo cultivar um material como esse para exportar esse amendoim. Depois nós temos as cultivares de ciclo longo, né, que são um pouco mais tolerantes a doenças. E aí nós podemos citar IAC 503, IAC 505, DRS 421. São materiais que têm uma certa tolerância à doença. E tem as cultivares precoces, que são mais suscetíveis à doença. Quando a gente fala de doença, a principal doença que nós temos é a cercosporiose, mancha castanha e mancha preta. O produtor lá no campo trata como pinta preta. E qual que é o problema? Se a gente não faz o controle preventivo, com rotação de culturas e destruição de tigueras, e uso de fungicidas protetores, essas pintas derrubam as folhas. E aí você chega com o amendoim lá com 100 dias, sem nenhuma folha. Isso, além de impactar a produtividade, impacta a qualidade. Primeiro, se faltar folha no enchimento de grãos, vai ter um grão mais leve. Segundo, se chega no final do ciclo sem folhas, o ginóforo fica menos resistente. E a hora que eu vou fazer o arranquio, o ginóforo se rompe e as vagens ficam no interior do solo. Então, eu vou ter perdas significativas. E esse ano, essa safra que nós finalizamos agora, tivemos muitos problemas com isso, principalmente no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque a área aumentou essas regiões e a pressão de doença também. Então, quando a gente fala de doença, estratégias, utilizar cultivares um pouco mais tolerantes. Segundo, rotação de culturas. Então, a rotação com gramíneas tem funcionado muito bem, por isso que a rotação amendoim cana, amendoim pastagem, tem sucesso, principalmente no estado de São Paulo, e depois fazer aplicações de fungicidas protetores, porque as doenças são bem incisivas. Se você não fizer o manejo, a folha vai derrubar as folhas. Então, realmente não é tão fácil quando a gente fala em manejo do amendoim. Quando a gente pensa em plantas daninhas, temos algumas dificuldades também. Então, hoje o que tem funcionado muito bem é manejo de pré-emergentes. Nós não temos muitas opções em pós-emergência. Então, por exemplo, a gente não pode aplicar glifosato e 2,4-D por cima da lavoura de amendoim. Então, nós ficamos um pouco limitados. Quando a gente fala em pragas, trips é uma praga chave para o amendoim e lagarto do pescoço vermelho, né, que é uma lagarta específica da cultura do amendoim. Anos mais secos, a gente tende a ter mais problemas com as lagartas e com trips. Mas o manejo com rotação de culturas, não, reduzir a população de tiguera na entre-safra e uso de produtos com eficiência adequada, você tem tido um sucesso. A mosca branca não é um ponto-chave. Mais um ponto interessante. Não era. É porque hoje ela ocupa tudo que tem espaço, né, professor Carlos? Exato. Então, esse ano, se teve, sim, alguns problemas. Então, aqui na região de Presidente Prudente, próximo de Assis, o amendoim começou a chegar nas áreas que eram soja. Né? Então, quando você pensa no interior paulista, regiões que predominava só tinha soja e milho, o amendoim
impostou, né, diríamos. E a pressão de mosca branca foi alta. Foi alta. Outra região que passou por esse problema foi a região de Paracatu, que é uma região produtora de feijão, soja, milho. Tem produtores cultivando amendoim lá e a pressão de mosca branca também foi maior. Então, até essa última safra não era um problema, mas tem sido, principalmente em áreas que predomina o cultivo de soja na safra. E nós não temos aí cultivares ou variedades cultivadas que já têm uma resistência. Isso o melhoramento demora para trazer, e esses microsugadores como trips, mosca branca, têm trazido muito trabalho. Ficou uma dúvida minha, de todos aqui, acredito também, o amendoim, ele fixa aí quase 300 quilos e exporta 200 DN. Há necessidade de fazer a inoculação na semente ou no sulco, ou por ser uma planta nativa do Brasil, do centro de origem, naturalmente essa fixação biológica ocorre? Em áreas de primeiro ano de amendoim, imagina um cenário, área com cana ou com pastagem, que nunca foi cultivado amendoim. Os nossos trabalhos têm mostrado que quando se faz a inoculação no sulco com inoculante específico para amendoim, não é o mesmo inoculante da soja, apesar de ser Bradyrhizobia. Então, tem uma cepa específica hoje no Brasil que chama 6144. Então, se o produtor de soja usar inoculante de soja e amendoim, não vai funcionar. Então, quando você tem uma área de primeiro ano que nunca foi cultivada com amendoim anteriormente, eu faço a inoculação no sulco de forma adequada, eu tenho um incremento médio de 10% na produtividade do amendoim. Quando eu tenho áreas repetidas, áreas de segundo, terceiro ano consecutivo de amendoim, a gente não tem visto resposta à inoculação. Mas é algo que a gente precisa avançar muito ainda, quando a gente fala em fixação biológica de nitrogênio e amendoim. É algo que foi pouco estudado ainda a nível da América do Sul, né, onde é o centro de origem do amendoim. Por outro lado, quando nós vamos para os Estados Unidos, para a China, aí eu tenho que inocular todo ano e muitas vezes aplicar nitrogênio ainda via fertilizante mineral. Isso aconteceu com um dos experimentos que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos. Eu levei cultivares daqui, levei a IAC 503, a OL3 e cultivei em solos americanos, em vasos. Nós fizemos a inoculação e mesmo assim tivemos que aplicar nitrogênio mineral no amendoim, porque lá a eficiência é menor, não é a origem natural do amendoim lá. Então nós precisamos avançar mais nisso, mas de forma geral, a eficiência da fixação biológica do nitrogênio de amendoim no Brasil é maior que em outros países, como Argentina, como Estados Unidos e China, né, que são grandes produtores também. E interessante que você disse a aplicação via sulco. Eu trabalho com um tratamento de sementes, né? E uma das coisas que eu digo, até em parceria com a Momesso, a gente está sempre aí próximo em Birigui, é que se uma máquina trata sementes de amendoim, ela trata qualquer coisa. Porque a semente de amendoim tem uma película, né, uma camada protetora muito fina, que não é a vagem. Então, o tratamento ele pode ser um grande vilão nesse processo. E ele é fundamental para a proteção, por ser uma planta que tem, uma semente que tem óleo, é muito delicada, então ela pode sofrer ataque de pragas nessa fase de retomada do crescimento do eixo embrionário, que é a germinação. E aí eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se tem inoculação na semente. Na soja, nós sabemos que a inoculação na semente, ela resulta aí em aproximadamente 70% do nitrogênio absorvido quando comparado somente ao sulco. Então, hoje a gente já recomenda que o produtor, quando possível, faça as duas inoculações, né? Eu tenho sulco, mas não deixe de fazer na semente. E interessante saber também que nós temos algumas cepas específicas de Bradyrhizobia, e nos países mais frios aí, onde há uma imobilização, uma dificuldade do N, isso deve fazer uma diferença grande. Interessante também que você falou que em alguns casos colocar ali um cheirinho de N no início do arranquio permite a planta sair de forma mais rápida. Então tá aí, professor, uma oportunidade de pesquisa para os seus alunos, né? E para quem quiser fazer pesquisa também, cada cultura que a gente traz aqui, a gente sabe que tem essa demanda de mais informação, porque é uma cultura rentável. Você falou aqui em 5 mil quilos por hectare de produção, é muita coisa. Lá nos Estados Unidos, ele é produzido mais próximo do Equador, né, em função da temperatura. A China também. Como que é
panorama assim do Brasil. O Brasil, ele é um grande produtor, estamos no centro de origem, tem que mostrar resultado, né? É um grande exportador. Como é que funciona essa questão? Eu não tenho muita experiência, mas eu lembro um pouco de quando estava na graduação ainda, essa questão da qualidade do grão para o óleo, para o consumo, para a segurança sanitária, porque a aflatoxina é uma toxina que causa problemas seríssimos à saúde. Como é que está esse panorama hoje em função dessas cultivares que nós temos? Quando a gente fala em produção hoje, o grande dominador do mercado é a China. Então, a China é o maior produtor, maior consumidor, maior importador de amendoim. Os americanos também têm uma área significativa e têm um mercado interessante, a Argentina também. O Brasil tem crescido nos últimos anos, né? Nós estamos hoje entre os maiores exportadores, mas temos um potencial de crescimento muito grande ainda. A estatística do amendoim, falar o número exato de área, é sempre difícil, né? Porque a gente não tem esse número exato, mas estima-se que nessa última safra cultivou entre 350 e 380 mil hectares de amendoim no Brasil. Quando a gente pensa lá em 2015, nós tínhamos 150, né? Então, houve um grande crescimento nos últimos anos. Isso se deve principalmente ao quê? Ao lançamento dessas novas cultivares. Porque no passado nós tínhamos cultivares que não tinham padrão de grão autoleico, né? E quando a gente vai exportar esse amendoim, o mercado exige isso. O que seria esse grão autoleico? Então tem um ácido oleico e linoleico. As cultivares com padrão de grão autoleico tem cerca de 80% desse ácido lá no grão. Isso tem duas vantagens. Primeiro, o maior tempo de prateleira desse produto, menor rancificação, oxidação da semente, do grão, e também melhor qualidade, né? Eu tenho um óleo monossaturado. Quando a gente pegava as cultivares antigas, era polissaturado. Então, quando a gente vai exportar hoje amendoim, o primeiro ponto é a quantidade do ácido oleico que eu tenho na semente. Segundo ponto, quando a gente pensa em qualidade, a gente fala de aspergilos flavos. Que seria a aflatoxina, né? Então, tem muitos mitos por trás disso também, mas o que é a realidade hoje? Hoje, o produtor de amendoim, ele faz a colheita, seca inicialmente no campo e depois vai para o secador artificial. Nesse processo, eu reduzo muito a probabilidade de ter esse fungo na semente. Porque quando eu tenho a semente com umidade menor que 8%, eu não tenho proliferação desse fungo. Ele então, para, hoje, né? No Brasil, exato, nós avançamos muito. Mas mesmo assim, pode ter uma área ou outra, principalmente áreas que passaram por déficit hídrico no final do ciclo, que eu posso ter uma leve contaminação. E aí vem de novo o cálcio. E aí vamos citar o professor Ciro novamente, né, que você comentou. O Ciro, lá nos anos 90, fez um trabalho, inclusive está publicado esse trabalho na Field Crops, que é uma importante revista de agronomia, que quando você tem uma planta melhor nutrida com cálcio, a casca do amendoim fica mais resistente, mais dura, e você tem uma dificuldade maior de penetrar o fungo na semente. Então, a nutrição aliada ali à qualidade de semente. Então, hoje o Brasil evoluiu muito, e continua evoluindo no aspecto de qualidade. E como a área nossa vem ano a ano crescendo, o caminho é esse. Mais importante do que aumentar a área, produzir mais amendoim, é produzir com qualidade, para a gente acessar esses mercados, como o mercado europeu, que é um mercado que tem uma certa exigência em qualidade desse alimento, né? E nós não podemos esquecer que o amendoim é consumido de forma direta, né? Então, lógico, soja, milho, sempre vamos buscar qualidade. Mas quando temos um alimento, né, uma planta, que é consumo direto por nós, o tema qualidade acaba sendo ainda mais importante. Exato. E isso tudo está ligado ao manejo nutricional, qualidade de semeadura, a qualidade da semente que está sendo produzida, o manejo fitossanitário. Então, não é fácil. Quem acha que é fácil, não entra não, porque não é fácil fazer isso, mas é uma planta que tem um retorno bom, né? Pelo que eu conheço um pouco da história, eu nunca ouvi dizer que o amendoim não teve preço no mercado, porque a demanda é grande. E essa necessidade de exportação, você disse aqui algo em torno de 350, 380 mil hectares, é muito pouco pelo potencial que a cultura tem, né, Carlos? É muito pouco. A gente precisa entender o que precisa acontecer para que ela expanda. A gente já sabe que existem técnicas, essa secagem pós-colheita é algo que padronizou bastante. O amendoim produzido no Brasil tem uma qualidade
boa, né? Agora, ainda mais com esses materiais que atendem essas regulamentações. E o que falta, né? Qual é o start que nós precisamos dar para que o produtor realmente possa olhar para o amendoim como uma cultura de rotação, mais uma opção, mais uma alternativa rentável dentro da propriedade rural? Porque tecnologia nós temos, as cultivares estão disponíveis. Você falou que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade em moléculas ou registro específico para manejo de plantas daninhas, mas fungos e insetos nós temos. Então, o que falta aí? Qual que é o conselho que você daria para o produtor brasileiro para investir mais, não ter receio nessa cultura e realmente trazer ela a patamares mais altos do que nós já temos hoje? Eu acho que o ponto principal é a gente olhar um pouquinho mais para a ciência. Porque o que tem acontecido com o amendoim? Às vezes um produtor aqui de Tupã, Presidente Prudente, que hoje é a maior região produtora de amendoim a nível de Brasil, faz alguns manejos que em outras regiões não será o melhor manejo. Então, quando a gente sai aqui do oeste de São Paulo e pensa em Mato Grosso, as condições edafoclimáticas são totalmente diferentes. Então, copiar manejos que estão dando certo em algumas regiões para outras não é o caminho. Nós passamos por isso já no passado. O amendoim, ainda hoje, tem uma fatia importante, região de Ribeirão Preto. Quando migrou para o oeste de São Paulo, teve várias dificuldades, né, de adaptação, tipo de solo diferente, região de menor altitude, temperaturas mais elevadas, isso você acaba encurtando um pouco o ciclo. Então, o produtor de amendoim que está iniciando tem que olhar um pouco mais para o conhecimento científico que já foi construído e adaptar para a sua região, né, e não tentar copiar algumas regiões que estão dando certo. Ao mesmo tempo, precisa de mais investimento em pesquisa. Então, inclusive, quando eu deixei de trabalhar lá com algodão, eu tirei um pouquinho o pé do algodão e fui iniciar os trabalhos com amendoim, o pessoal comentou, mas é uma cultura que não tem tanta expressão, será que é o caminho correto? Então, ainda falta mais profissionais em diferentes áreas para gerar mais conhecimento científico. Então, nós tendo um bom embasamento científico, né, nas diferentes áreas, seja na genética, no manejo, nutrição, fisiologia, na proteção e lá no final na qualidade, nós temos tudo para se tornar um grande produtor mundial de amendoim. Porque ele tem origem nossa, na América do Sul, tem uma excelente adaptação no nosso ambiente, é uma cultura que tem excelentes produtividades em ambientes solos arenosos, que muitas vezes a soja tem uma dificuldade, o algodão tem uma dificuldade, milho. É uma cultura que tem uma certa tolerância a déficit hídrico. Então, você imagina regiões que eu tenho dificuldade de cultivar soja, devido à baixa fertilidade do solo, baixa retenção de água e altas temperaturas. Eu tenho o amendoim, que é uma excelente opção. E essas áreas, né, áreas que nós tratamos muitas vezes como áreas marginais, o amendoim tem excelentes produtividades. O que nós precisamos? Ajustar. Eu brinco com os alunos. Copiar menos e desenvolver mais. Para cada região, porque são características edafoclimáticas diferentes. Perfeito. A importância de ter uma cultura alternativa para o agricultor hoje é gigantesca. A gente sabe que o Brasil é o maior produtor de soja, é um grande produtor de milho, hoje maior consumidor, maior exportador de algodão, mas existe muita oportunidade, né? Eu falo, na graduação eu dou aula de mandioca, cana, café, divido algodão aí com o professor Fabiano Petter, e são culturas, principalmente esse ponto que você citou, Carlos, culturas cujo centro de origem está aqui. Tem uma adaptabilidade e uma variabilidade muito grande. Então, isso é uma vantagem agronômica para nós. Então, nós temos que diversificar. Atrás de você aí está um sistema de meiose em cana, né? Na cana a gente sabe, eu não sei se mudou isso, mas você não pode plantar, acho que mais do que 20% de uma mesma área com o mesmo material, porque é um clone, né? Mas nas outras culturas também. Hoje, 80% da soja plantada no Brasil está na mão aí de 5, 6 variedades cultivadas. Então, a gente precisa diversificar isso porque a gente reduz o risco também
o risco econômico. Uma variação de preço de uma das culturas, você tem outra que pode te ajudar. E aí é interessante dizer a rotação de culturas e a agricultura regenerativa, que ela depende dessa mudança de ambiente para que a biota do solo esteja ali, né, ativa e trabalhando em prol da cultura e do agricultor e não contra ele, né, cara? Com certeza. E às vezes nós ficamos, né, falando em sustentabilidade, só que são às vezes coisas simples, né? A própria fixação biológica de nitrogênio, né? Então na soja isso já é algo consolidado, mas no amendoim eu estou falando de deixar 100 kg de N no sistema. Né? Nós estamos falando em melhorar a eficiência no uso do fósforo. Se a gente pegar os trabalhos científicos, nós temos aí em alguns pontos do Brasil, nós temos até 1 tonelada de fósforo lá no solo de P2A5 absorvido. Olha. Né? E o amendoim é uma cultura que pode melhorar a eficiência. Nós vamos fazer uma agricultura sem fertilizantes minerais? Não vamos. Mas nós podemos ter mais eficiência, produzir mais ou menos. E o que vai trazer isso? É como você disse, é o fundo. Eu tenho uma área de meiose de cana-de-açúcar, então o produtor colheu a cana, está fazendo a muda em 2 linhas de cana, no meio ali, cultivando amendoim. E depois ele vai tirar a muda dessa cana e plantar onde era amendoim cana-de-açúcar, né? Deixando ali nitrogênio, melhorando a eficiência no uso do fósforo e de outros nutrientes. Então é como você disse, o amendoim é uma grande oportunidade para nós no Brasil. Precisamos ajustar. Precisamos ajustar a nossa produção, qualidade, nós já evoluímos muito. Hoje nós temos um amendoim de boa qualidade, quando a gente compara com outros países, mas precisamos expandir mais. E expandir com sustentabilidade, né? Produzindo de forma ambientalmente sustentável, mas também economicamente viável. É um óleo de altíssima qualidade, tem um consumo in natura aí muito bom. Quem não gosta de um amendoinzinho com uma cerveja ou como um petisco, tá aí dentro dos snacks dos aviões, e hoje ainda com a demanda pelo SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável, que usa resíduos de óleo, óleo de várias culturas. O amendoim é uma possibilidade. A gente está vendo agora, hoje eu li, né, nós estamos gravando aqui no dia 9 de junho, a autorização de uma usina grande de etanol de milho aqui do Mato Grosso, sendo autorizada a produzir SAF com o óleo de milho. Então, isso é mais uma grande oportunidade de negócio. Vamos aproveitar esse recado para falar para você da Incotec. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com 55 anos de existência. Hoje ela é parte do grupo Croda. A Incotec é pioneira em tecnologia em recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet em alface, mas não pararam por aí não. No portfólio da Incotec existem tanto tecnologias para hortaliças como grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. Nas grandes culturas, como exemplo o milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente são líderes mundiais nessa tecnologia. Possuem uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte na planta do tratamento industrial de sementes. Essa equipe de campo está presente em todas as regiões do Brasil. Então, para ter suporte a uma equipe de especialistas, produtos inovadores de alta qualidade, consistência e comprometimento na data de entrega, entre em contato com a Incotec. O contato você encontra em www.incotec.com. Pensou em TSI de qualidade? Pensou em Incotec. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Professor Carlos, muito obrigado por todas essas informações. Se deixar a gente conversando aqui, tem muita informação. Fiquei com vontade de perguntar, mas não vamos responder agora. Vou marcar uma outra oportunidade. Na mandioca,
a interação com as micorrizas é muito interessante. Depois você vai contar, não conta agora, vamos deixar para um próximo, se isso também é viável no amendoim. A gente está vendo que na soja já está trazendo ganhos, né? Então, tem muita coisa para se discutir. É importante ter pessoas como você, né? Que peitaram o cirão lá, falou, não, vou trabalhar com algodão, vou trabalhar com amendoim. E hoje tem muita proficiência, foi para Purdue, conseguiu estudar lá as questões fisiológicas da cultura e hoje você consegue passar essa informação à frente, trazendo aí técnicas para que os agricultores tenham mais uma alternativa. Muito obrigado, professor Carlos. Obrigado, Rogério, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando sobre a cultura do amendoim hoje, um podcast que tem um alcance muito grande, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente divulgar o que o Brasil tem de bom. É isso aí. Tem algum grupo de pesquisa, algum contato que você queira deixar? Seu nome no LinkedIn conseguem te achar, né? Tem algum grupo de pesquisa, alguma coisa que você queira deixar aqui para quem está nos ouvindo e que tem interesse em conhecer mais, né, em trazer uma assessoria, uma consultoria para essa cultura? Sim, então meus contatos, meu Instagram é Carlos Felipe Cordeiro, o LinkedIn também, e nós temos um grupo que chama Amendoeste, né? Tem uma página no Instagram, a gente tem divulgado os eventos que nós fazemos aqui, né, o simpósio de amendoim, dias de campo, nossas pesquisas, artigos publicados, então lá a gente consegue divulgar um pouco o que a gente faz aqui no interior de São Paulo. Show de bola. O Tiagão deixou aí no GC e está aqui também na descrição desse episódio no Spotify e também no YouTube. Muito legal, professor Carlos. Continue com esse trabalho, essa dedicação. Quando surgir alguma novidade, não deixe de nos chamar, desde que seja em primeira mão, estou brincando, mas que traga um spoiler aí, para que a gente possa auxiliar na comunicação e no desenvolvimento dessas novas culturas, tá ok? Muito obrigado, professor Carlos. Obrigado, grande abraço. Valeu. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Por favor, dê as 5 estrelas no Spotify, isso nos ajuda a crescer e a levar o Mundo Agro Podcast mais longe. Compartilhe o link do YouTube com um amigo aí, com algum produtor vizinho que queira plantar um amendoim e não conheça, e outros assuntos aqui também dentro do Mundo Agro Podcast. E aqui na produção do Mundo Agro Podcast nós temos o Tiago Augusto, a Tatiana Xavier, a Juliana Tainá, a Gabriela São José e o Sérgio Pego, que fazem isso aqui acontecer e chegar aí no seu ouvido com muita informação de qualidade. Até a semana que vem, um forte abraço e a gente se encontra lá. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.